Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Belo. Hoje nós vamos falar de WannaCry. Por quê? Porque hoje nós estamos comemorando uma data muito especial. 1 ano de lições não aprendidas, memórias seletivas e muita fé. Vamos ver por que memórias seletivas e muita fé. Vamos começar falando do próprio vírus WannaCry. Certo? O WannaCry, se vocês se lembram, ele dava essa tela aí, aparecia, e ele criptografava alguns tipos de arquivos do usuário que seriam os mais importantes para ele, né? Então, a primeira infecção se deu, na realidade, na Tailândia, ainda no dia 11. Certo? Ainda assim, ele começou a aparecer no dia 11, segundo o relatório da Symantec. Depois, no dia 12, já foi o pânico, né? Sexta-feira, que eu lembro que de manhã as pessoas começaram a correr para as empresas, começaram já a falar para ninguém ligar as máquinas. Teve empresa que ficou com o dia inteiro máquina parada para conseguir fazer o patch management, para conseguir evitar que arquivos fossem criptografados. Foi uma correria, né? Como diz uma amiga minha, a mesma coisa que estourar uma bexiga em galinheiro. Sai todo mundo correndo, aquela pavorosa. Depois, mesmo com isso, foram 200 mil vítimas. E aí que está um detalhe interessante. Por que foram só 200 mil vítimas? Porque os autores do vírus, ou o autor, não foram assim muito, assim, que ele era muito mal, muito inteligente. Porque ele poderia ter feito um mecanismo de retardo. Tipo assim, vou infectar e vou ficar um dia parado. 2 dias, para depois começar a criptografar a última vez. Mas não, ele já entrava e criptografava, entrava e criptografava. Então o que acontecia? Na hora que a gente acordou aqui, já tinham as notícias vindo da Inglaterra, já tinha notícias vindo de outros lugares da Europa, de que várias máquinas tinham sido infectadas. Eu lembro que na Itália, na Espanha, assim, se não me engano, Santander, Telefônica, vieram algumas notícias aí de que já estavam infectados. Então aqui no Brasil, a gente começou aquela correria para tentar não ter infecções. Mesmo assim, vocês vão ver que não funcionou muito bem. E como que ela trabalhava? Fazia uma chave RSA de 2048 bits, né? Ele fazia o seguinte, tinha 2 pares de chave. Um par de chave que era do próprio WannaCry, ou seja, vinha a chave pública do WannaCry e gerava para cada usuário um par de chaves público-privado. Aí ele criptografava os dados com a chave pública do usuário e criptografava a chave privada com a chave pública do WannaCry. Ou seja, só a chave privada do WannaCry conseguiria abrir a chave privada do usuário. Para isso ele tinha que pagar o resgate. Certo? A criptografia depois dos dados em si é feita com criptografia simétrica de 128 bits. Pelo menos esses caras aprenderam aquela lição que eu fico ensinando de criptografia, de que não se usa criptografia assimétrica para criptografar dados. Usa-se simétrica, criptografia híbrida. Eles implementaram direitinho. Pegaram uma CAC, né? Usaram a chave deles como CAC para criptografar a chave privada do usuário, depois usaram a chave do usuário como CAC para criptografar a chave de dados. Tudo bem implementadinho nesse ponto, eles só foram realmente displicentes na questão de não esperar um dia. Vamos dar uma olhadinha então como é que começou a infecção. O primeiro local infectado foi a Tailândia. Então vocês veem aqui que a Tailândia, na quinta-feira já tinha infecção, por isso que nós estamos comemorando 1 ano hoje, na quinta-feira, e não no dia 12, que é o dia que todo mundo se lembra que foi aquela correria, né? E já até o dia 15, o mundo inteiro praticamente foi infectado, com atenção especial para quem? Brasil. Brasil. Simplesmente, meu amigo Brasil. Olha como é que ele está vermelhinho, gente. Olha como que está vermelhinho o Brasil. Por quê? Porque o número de infecções foi muito alto. Mas peraí, o negócio não veio de lá para cá? Não veio acontecendo aí o negócio pela Europa? Sim, mas acontece que aqui no Brasil a gente não tem gestão de patch. Então mesmo todo mundo sabendo que o vírus ia acontecer, não tinha patch. Ah, mas o que é isso, Fernando, de fazer gestão de patch? Pô, esse é um negócio que sinceramente eu estou careca de falar, careca de saber. O que é o negócio? Desde
2004, 2005, que eu falava nas palestras da Microsoft, inclusive com esse slide, a gente falava, ó, o produto é lançado, a vulnerabilidade descoberta, a correção fica disponível e ocorre a invasão entre a correção estar disponível e a pessoa aplicar o patch. Ou seja, aquele tempo que fica todo mundo sentado no problema, assim, a gente tem que fazer uma homologação muito minuciosa, porque pode parar, não sei o que e tal, vem um vírus que criptografa tudo. E lembrando, o WannaCry não foi muito bom nisso. Ele poderia ter sido muito mais destrutivo. Então, se você analisar aí, a gente tem aqui 331 dias para o Ninda, 180 dias para o SQL Slammer, 151 para o Vector. Vocês lembram qual que é o Slammer? É aquele do SQL Server, que ele parou todo mundo. Olha só, 180 dias. Depois de 6 meses, as pessoas não tinham aplicado patch e parou um monte de SQL. O Blaster, 25 dias. Mas quem que é o Blaster? Nossa, quem tem aí mais de 20 anos lembra de um negócio assim: seu computador reiniciará em 60 segundos. Esse era o Blaster. Pegou todo mundo também. Por quê? 25 dias depois do patch ninguém tinha aplicado. Mas naquela época, 2003, tudo bem. A gente não tinha automatic updates. Certo? Tanto que a Microsoft colocou o automatic updates no Service Pack do Windows e já lançou as outras versões com atualização automática. Porque ela viu que se dependesse dos usuários instalar as atualizações, isso não iria acontecer. Nem nas empresas. Certo? Então o tempo só foi baixando. O SASA foi 14, a gente começou a preocupar depois com Zero Day já. E achando que as empresas não cairiam mais nessa bobagem de ficar sem atualização. Mas, vamos ver. O que realmente, os exploits mais bem sucedidos são dos computadores sem patch. Certo? Então, aqui a gente tem um artigo falando do Network War, falando exatamente isso. O método de ataque é computador sem patch. Gente, eu já fiz pentest, a gente trabalha assim. Outro dia num curso de pentest, conversando com o instrutor master nosso, falou assim, cara, pra mim, eu acho que você invade uma máquina por aplicação ou por falta de patch, porque uma máquina com todos os patches hoje, você não consegue acessar, dar buffer overflow, usar exploit, a não ser que você tenha um Zero Day, igual era o Zero Day do WannaCry no meio de 2016, né, que era chamado Eternal Blue, que era um Zero Day da NSA, né, que é um Zero Day? Uma vulnerabilidade que ninguém conhecia, um exploit de uma vulnerabilidade que nem o fabricante conhecia. Mas isso é raro, isso é muito raríssimo. Mas o que acontece? Geralmente, quando se invade por máquinas não atualizadas. Porque todos os atacantes conhecem a vulnerabilidade, todos os atacantes têm o exploit e você deixa a sua máquina vulnerável. Cada um faz o que quer, né? Então, o que ele conclui ali? Corrija isso, de repente você estará muito mais seguro. Ó. De repente, que ele diz assim, no instalar de dedos, você fica muito mais seguro. Mas vamos ver mais algumas opiniões. Zero Day não são problemas, patches são, ou seja, o cara fica preocupado com Zero Day, com Virtual Patch, com não sei o que, com análise heurística de não sei o que, mas não coloca patch. Sério, gente. É a mesma coisa que você sair andando aqui no Brasil, passear em Copacabana, preocupado em ser abduzido. Fala assim, putz, se parar um disco voador aqui e me levar, o que eu faço? Você não está preocupado com ninguém te assaltar, com ser atropelado, com as coisas mais óbvias que pode acontecer. Você ser sequestrado, qualquer coisa assim, em qualquer lugar do Brasil, é muito mais fácil você ser sequestrado, você ser atropelado em cima da calçada, do que um disco voador te abduzir. Mas as pessoas ficam preocupadas com o disco voador, que é o quê? Zero Day. Ou seja, eu não atualizo meu ambiente e estou preocupado com Zero Day. Pior que isso é comum. E chega um fabricante, assim, chega um cara e fala assim, não sei o que, a gente coloca aqui uma solução para você, de Virtual Patch, um negócio, uma solução. Acontece. É o que acontece. Então assim, o cara compra um negócio de centenas de milhares de reais para ficar protegendo a borda, mas não põe patch dentro da empresa. Então, o que acontece? Como a gente já viu no slide anterior, né, isso que é o que mais... A maior porta de entrada é falta de vulnerabilidade.
E quem mais fala sobre isso? Esse outro artigo aqui fala que 60% das organizações que sofreram vazamento nos últimos 2 anos atribui a vulnerabilidades conhecidas, mas não corrigidas. Ou seja, tinha o patch, mas eu não apliquei, invadiram, roubaram meus dados, agora eu estou pagando uma fortuna. Agora eu estou pagando indenização, estou pagando para monitorar os dados pessoais das pessoas que tiveram o vazamento, ou tive o vazamento de dados importantes para minha empresa, de projetos, de segredos comerciais, de segredos industriais. E por quê? Porque não tinha patch, simplesmente porque não aplicou o patch, agora está pagando um preço muito caro. 60% das organizações. Certo, gente? Então, tudo isso nos leva a quê? O problema é aplicar patch. O WannaCry tinha 60 dias. 60 dias quando saiu o vírus. Ou seja, o patch já estava disponível há 60 dias quando saiu o vírus. Em 60 dias ninguém instalou. Aí naquela sexta-feira, dia 12, eu lembro nas listas de discussão, todo mundo, puxa cara, passei a manhã inteira, nossa, acabamos agora, foi uma correria, ninguém nem respondia. Os caras só responderam depois do meio-dia, falando, não, a gente passou a manhã inteira aplicando patch. Pô, você não pôde fazer um negócio 60 dias e fez uma manhã? Você não tinha janela para fazer um negócio 60 dias e conseguiu fazer uma manhã? Gente, tem uma coisa mal explicada aí. Então, qual que é mais um problema que nós não aprendemos? Olha só, mais um problema com o qual nós não aprendemos. Por exemplo, 50% das empresas, o pessoal fez um levantamento, né, da Fortune, então 50% das empresas que estavam entre as 100 maiores empresas da Fortune baixaram versões vulneráveis do pacote de software livre Apache Struts, apesar de você ter 6 versões mais novas sem vulnerabilidades. Então o que acontece? A mesma vulnerabilidade que causou um prejuízo gigantesco no Equifax, os caras baixaram uma versão vulnerável para usar em 57%, ou seja, 57 empresas da Fortune Global 100. Ou seja, todo mundo continua nem aí para correção. E o que acontece? Vazamentos. Depois fala, foi um ataque hacker, tá difícil, esse povo é impossível, hein? Esses caras são difíceis. Não, você não está fazendo o básico. Desculpa, assim, se você não faz o básico, se você não coloca um portão na sua casa, depois reclama que o ladrão é muito perspicaz, né? Você não coloca nada para te proteger e reclama de quem te rouba. Então é isso que acontece. Na realidade, quando você monitora as atividades hacker, não sei o que, e vê os comentários, o cara fala assim, você está pagando preço pela sua estupidez. É o que eles falam nos fóruns. Ele está só pagando o preço pela estupidez. E não colocar patch, certo? Infelizmente, a gente tem que classificar dessa forma. Eu sei que peguei mais pesado nesse vídeo de hoje, mas esse assunto, estou literalmente falando nele há 14 anos. E nada melhora muito. E há 14 anos nós tivemos milhares de brechas por causa de patch management. Então, por que todo mundo desenvolve várias soluções para fazer métodos agile, para melhorar a produtividade, para lançar sistemas mais rápido, fazer DevOps, né? Até o DevSecOps, a gente está fazendo um negócio mais legal, mas como é que as pessoas não fazem um processo, não investem num processo de patch management eficiente, numa época que nós vivemos com um monte de virtualização? Nós temos como replicar a máquina, aplicar o patch, verificar e já aplicar na outra, ver se houve um problema, já colocar na outra. Temos aí um rollback fácil da máquina. Hoje a vida é muito mais simples que 14 anos atrás. Hoje está tudo virtualizado, hoje está tudo em cloud. Então não tem por que não aplicar. Então vamos lá, temos que investir em patch management. Temos que investir em patch management. Eu garanto, a sua segurança vai aumentar muito assim, simplesmente atualizando suas máquinas. Pessoal, obrigado e até a próxima.